Amém, irmãos. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né? Nós somos privilegiados, né? Nós escolhemos sempre a melhor parte, né? Que bom, que bom. Essa é a parte que nunca nos será tirada. Irmãos, essa não é mais uma formação, é a formação, né? É muito especial esse momento de hoje. Cada momento que Deus reserva para nós é único, porque Ele não volta nunca mais. É esse momento, né? Esse é o único momento. É como se Ele fosse mesmo único agora. E esse tema, eu tenho assim, eu gosto muito desse tema, dom de línguas, porque esse dom, irmãos, ele é tão especial, mas tão especial para a nossa caminhada de fé. E ele abre caminho para todos os outros dons. É a partir dele. É a partir desse dom que nós vamos crescer em todos os outros. Viu, irmãos? Aí agora aqui retomando. No ensino passado, nós falamos de que mesmo? Vamos ver como é que se está sendo guardadas as informações. No ensino passado, vamos lá? Do que nós falamos? O que nós estudamos? Carismas, exatamente. Foi uma visão, foi o capítulo 1 da apostila 2, né, que é a apostila sobre carismas. Irmãos, essa apostila é fundamental. Todas nós vamos dizer isso, porque são tão importantes. Mas essa apostila para o nosso movimento de renovação carismática, ela é fundamental. Até porque nós já dizemos que somos o quê? Nós somos o quê mesmo? Carismáticos, não é isso? Então, por que nós somos carismáticos? Por quê? Por que o nome carismáticos? Porque vivemos os carismas. São os carismas que norteiam a nossa identidade, não é isso? Inclusive fazem parte da nossa identidade. Compõe o nosso DNA de renovação. Quais são mesmo? Batismo no Espírito Santo, os carismas e vida fraterna, vivência fraterna. Sabia que nós temos mais que obrigação de viver como irmãos? Porque faz parte da nossa identidade a vida fraterna. Viver fraternalmente, ter amor pelo irmão. Viver realmente uma comunidade. Vocês sabiam que o nosso grupo de oração é uma pequena comunidade? É uma comunidade onde as pessoas se amam, é ou não é? Se não é, não está certo. Era para ser, mas mais ou menos. Porque é uma comunidade, irmãos. É um lugar onde os irmãos se importam uns com os outros. É um lugar onde um ora pelo outro. É um lugar onde um quer ver o outro feliz, quer que o outro se levante. É um lugar onde um quer que o outro pregue melhor que ele. Não é assim, irmãos? A gente quer e torce para que a pregação do outro seja ainda melhor. Porque o que está em jogo não é o meu ego, é salvação de almas. As pessoas precisam chegar no nosso grupo de oração e sair dali impactadas. Elas precisam sair dali cheia da graça de Deus. Como que isso vai acontecer? Nós precisamos estar cheios, contagiados. Nós precisamos demonstrar como as pessoas viam os primeiros cristãos e diziam, vejam como eles se amam. Não era assim, irmãos? Não é assim que está na narrativa de Atos? Vejam como eles se amam. Tá, mas voltando, senão eu fujo do foco. Vamos lá. Irmãos, no ensino passado sobre carismas, o que você guardou de carisma? Vamos lá? Vamos lá? Nós começamos com um texto de 1 Coríntios 12. Você vai abrir novamente em 1 Coríntios 12, tá? Abre aí. Irmãos, 1 Coríntios 12, nós vamos ver só alguns versículos. O que nós vimos? Nós falamos, os carismas são o que mesmo? Vamos lá? O que são carismas? São dons, graças especiais que o Senhor nos concede para um momento, para a atualidade. Os carismas são atuais. Eles são para hoje, para o momento de agora, de acordo com a vontade de Deus. Então, eles são graças
que o Senhor nos concede também para evangelizar com mais unção e com mais poder. Então, a renovação carismática evangeliza, fazendo uso dos carismas, para que essa evangelização seja ainda mais fervorosa, mais eficaz. Mas os carismas são exclusividade da renovação carismática? Não, são da... Porém, quem hoje tornou-se mais visível através da renovação carismática nos últimos tempos, não é, irmãos? Nós vimos que os carismas que nós vimos no ensino passado, que eles foram sempre muito presentes, principalmente na igreja primitiva, não é isso? Jesus também fez uso dos carismas na sua vida missionária, quando ele viveu aqui, né, conosco, aqui nessa terra, né, quando ele caminhou com os homens aqui na terra, ele também fez uso dos carismas, não fez? Tá. E aí, nós vimos que esses carismas têm uma finalidade. Qual é a finalidade maior dos carismas? Qual é, gente? Qual é a finalidade maior dos carismas? Hein? Hein? Isso, para santificação, mas assim, é para mim em particular? Eu que faço? É para a gente doar. Isso, é para doar, muito bem. A finalidade principal, primordial dos carismas é o proveito comum. É para a edificação do corpo de Cristo. Não é para mim, não é para o meu orgulho, para a minha vaidade, não é para eu envaidecer. Né? Não é para o meu ego, é para o proveito comum, não é isso? E aí nós falamos que os carismas ou dons espirituais, né? Dons, nós vimos os infusos, só citamos, né? Vimos a diferença de dons infusos e dons efusos. E aí ficou claro que nesse estudo dessa apostila 2 aqui do módulo básico, quais são os carismas que são mais abordados? São os carismas efusos, que são os dons carismáticos, que são os mais utilizados nos grupos de oração e no nosso movimento de renovação carismática como um todo. Os dons os carismas paulinos, que às vezes também são chamados de carismas paulinos, porque nós vimos que eles estão aqui listados em 1 Coríntios 12. Não vimos aqui? Nós nos tiramos daqui desse trecho no ensino passado? Então, esses carismas, eles são graças especiais que o Senhor nos concede para uma evangelização ainda mais fervorosa, mais eficaz, mais certeira. Então, eles nunca foram tão essenciais, irmãos, como no mundo de hoje. No mundo onde as pessoas andam muito frias, andam muito desacreditadas. É isso? Onde a indiferença, tudo tem contribuído para nosso esfriamento, para o esfriamento da fé. Então, os carismas, eles são umas ferramentas poderosas para os dias atuais. E aí nós vimos aqui, primeira coisa, vai lá em 1 Coríntios 12, 1. Primeira coisa que Paulo fala aí, o que ele diz no versículo 1? Pode ler em voz alta, todo mundo. O que ele diz aí? A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Viu o que ele disse? Ele não quer que vivais na ignorância. É preciso conhecer, mas só conhecer basta? Além de conhecer, é preciso praticar. Então vamos lá agora no versículo. Vai agora. Vai lá no 10, vai lá. 4, 10. Vamos lá? A partir do 4, vai lá. Versículo 4. Vamos juntos. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso. A cada um é dada. Do Espírito para proveito comum. Vocês viram aí? É para proveito?
Então, qual é a finalidade fundamental dos carismas? É para proveito comum, para a edificação da igreja de Cristo. Não é para nosso ego, satisfazer nosso ego. Não é para ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher se aparecer. É simplesmente para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E Paulo diz, é preciso conhecer, não fique na ignorância. Queira conhecer e queira experimentar. Aí, aqui ele vai listando todos, vocês viram aqui? Aí sabe o que Paulo diz aqui? Agora em 1 Coríntios 14, rapidinho, passa a página rapidinho aí. 1 Coríntios 14. Aqui no versículo 1 do 14, o que ele diz aí? Empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas sobretudo ao da profecia. Sim, vamos parar aí, depois vocês vão entender, porque que ele vai... Mas aqui, já vamos... Por que vocês acham? Ele falou aspirar. Gente, aspirar é você querer, mas querer tanto, não é isso? Aspirai mesmo os dons espirituais. Queiram esses dons para vocês. É para todos. É só para mim? Não, é para todos, né? Mas, sobretudo, da profecia. Por quê, gente? Fica esse questionamento aí. Por quê que ele diz aí, sobretudo, da profecia? Nós só não vamos ler esse texto todo agora, porque senão não dá tempo. Que é muito, assim, eu queria que vocês entendessem de uma forma bem mais profunda essa questão do dom de línguas. Você já tem uma ideia por que ele fala que sobretudo da profecia? Por quê? O dom de línguas é o menor dom? Aí vamos lá, agora aqui. Vai lá para o versículo 12. Vai lá no 12. Aí. O que ele diz no versículo 12? Assim, uma vez que aspirais os dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Pronto, aí vocês têm a finalidade dos dons. Viu? Você aspira, você deseja, você quer ter em abundância para a edificação da igreja. Ele nunca diz para a sua própria, para que você se envaideça, para que você seja melhor que os outros. Viu? Por isso aquele ensino passado, né, que foi uma visão geral e foi falado muito disso, da questão dos carismas. Os carismas são fundamentados na caridade, não é isso? Porque é para o bem comum. Aí tá. Depois vocês vão entender por que ele fala sobretudo da profecia. Vamos lá? Irmãos, o dom de línguas também, Paulo, aqui ainda assim, a gente voltar aqui em 1 Coríntios 12... Ele fala, o que vocês... Antes de entrar, vamos lá. Só para vocês terem uma noção, esses são os carismas paulinos, já foi falado. Eles se dividem em 3 grupos, certo? Esses carismas são 9, nós enumeramos aí no ensino passado, não foi? Esses 9 estão aqui em 1 Coríntios 12. Estão aqui. Nós até contamos no ensino passado, não foi? Nós contamos aqui na Bíblia mesmo. Depois nós listamos aqui, não foi? Aí, irmãos, tem os dons de inspiração, que são... Quais são os dons de inspiração? Desses 9 dons. Vamos lá? Pode ler. Profecia, línguas. Interpretação das línguas. Os dons de revelação, quais são? Discernimento dos espíritos, palavras de ciência e palavras de... E dons de obra, poder. E nós vamos iniciar pelos dons de inspiração, que é dom de línguas, depois nós vamos ver dom de profecia no outro ensino e interpretação das línguas, tá? Vamos lá. Gente, mas tem na apostila tudo. Mas pode tirar, irmã. Pode tirar. Uhum. Aqui tem aqueles 9 dons que eu listou aqui. Que está aqui em 1 Coríntios 12, tá? Se vocês listarem, vocês vão ver todos. Irmãos, vamos lá, o dom de línguas. Então, o nosso foco hoje maior é esse dom aqui, o dom de línguas. Vamos lá? Todo mundo aqui ora em línguas?
Não. Você deseja, irmão, orar em línguas? Então, hoje você vai orar. Você vai orar. Não tem nenhum segredo, não tem nenhum obstáculo para orar em línguas, a não ser que a pessoa crie. Você vai ver porque que é tão simples, tá? Vamos lá. Irmãos, às vezes Paulo diz, aqui, nesse mesmo trecho aqui, quando ele fala que aspirar sobretudo de profecia, e nós vimos que os carismas são para proveito comum, ele diz que o dom de línguas é o menor dom. Aí eu coloquei aqui em forma de interrogação. É o menor e o mais insignificante dos dons? Seria. Mas muitos entendem assim. É o menor e mais insignificante dos dons, porque Paulo diz lá, né, em Coríntios. Aí eu vou tentar fazer aqui uma comparação. Por exemplo, se eu pegasse aqui uma pessoa, quem é a pessoa aqui maior de todas aqui da sala? Eu acho que é o seu José ou é o Marcos? É o Marcos, sei lá. Maior, é isso, maior. Você é maior. Fica aí, vem, faz favor aqui. Ou então você mesmo, Marcos. Faz favor aqui, Marcos. Faz favor. Ah, tá vendo? O Marcos é bem maior que eu, não é? Mas assim, o fato do Marcos ser maior, eu sou bem menor que o Marcos. Eu perto dele, eu fico, né? Eu sou mais insignificante? Tá, então nós vamos começar a entender por que ele vai dizer que o dom de línguas é o menor dom. Porque ele cabe em todos os outros, irmãos. Ele puxa todos os outros dons. Então o pequeno cabe em qualquer lugar. Não é isso? Vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 2. Vocês já estão com o texto aberto mesmo aí? Não estão? Olha no versículo 2. Para a gente tentar responder, entender se ele é o menor e mais insignificante dos dons, que nós temos então que por isso desprezá-lo. Porque para muitos, gente, até religiosos mesmo, pessoas da igreja, às vezes utiliza isso, né? O irmão falou, naquele dia, né, que você levantou esse questionamento, não foi, Walter? Que você ouviu lá, né, o padre dizer que não... Isso. Porque não entendia. E ninguém entende mesmo não, e não se entende, né? Nós vamos ver os tipos de oração em línguas e não dá para entender, e Paulo diz que são gemidos inefáveis. Mas já nós vamos entender. É o menor e mais insignificante dos dons? Vamos ver aqui, ó. Qual foi? Eu falei 1 Coríntios... 14, 2. Lê aí o 2. Lê o versículo 2 aí. Quer ver? Todo mundo junto. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito. Pronto, parou aí. Então, ele fala para quem? Ele está falando para homens? Não. Ele está falando... E se ele está falando para Deus, gente, Deus é mistério, não é? Tem muita coisa que a gente não entende. A gente quer entender muita coisa, mas o homem nunca vai conseguir entender tudo. Podem ver que até a ciência quer tentar entender alguma coisa, mas nunca vai conseguir entender tudo. Nunca vai entender tudo. Entende? Graças a Deus que existe a ciência. Glória a Deus. Que tudo é Deus que capacita. Deus capacitou o homem, deu sabedoria para construir, para fazer, para transformar. E quando essa sabedoria é colocada a serviço de forma sábia, né? Que grandeza, né? Que riqueza. A tecnologia, que maravilha a tecnologia. Né, irmãos? Mas mistério é mistério. Então ele fala a Deus, ninguém entende. Certo. Agora vai lá em Romanos 8, 26, 27. Rapidinho, gente. Quem achar primeiro já lê. Romanos 8, 26, 27. Agora é Romanos, tá? Vai lá. Agora você volta um pouquinho. Vai lá. Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27.
Gente, o que todo mundo acompanhou aí? O que disse aí? Todo mundo ouviu? Sim? Então, disse aí o que mesmo? Vamos lá? Olha, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Por que ele vem em auxílio à nossa fraqueza? Nem orar como convém. Então, duas coisas que nós não sabemos. Nós muitas vezes nem sabemos o que pedir para Deus, não é verdade? Nem sabemos orar como convém. Às vezes nós não temos nem palavra, que a gente nem tem nem palavra mesmo. Mas o que eu vou falar? Estou sem palavras. Não é assim muitas vezes? Aí o que o Espírito faz? Mas ocorre, o Deus é tão misericordioso conosco, irmãos, mas que é uma conjunção, pode introduzir uma ideia contrária. Quer dizer, nós estamos diante disso. Nós nem sabemos o que pedir para Deus, nem orar como convém. Aí o que Deus faz? Coloca o Espírito dele para orar em nós. É isso que acontece. Deus sempre está fazendo tudo para estar perto de nós. Deus sempre age. É misericórdia, é graça de Deus. Aí ele diz, mas você está nessa situação, mas o que acontece? Vamos juntos? O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Irmãos, o que é gemidos inefáveis? Ininteligíveis. Vem para cá, senta aqui, vem para cá. Que nós não conseguimos entender. Entende? Ele ora em nós com gemidos inefáveis, coisas ininteligíveis que nós não temos. Pela lógica humana, nós nunca vamos entender. Vocês entenderam? Entendido, irmãos? Então, vamos lá. E aí tem esse outro questionamento aqui. Vamos lá. Irmãos, o Espírito orando no homem é pouca coisa? Não. Gente, o Espírito orando em mim é pouca coisa? Não. Irmãos, nunca mais você vai desvalorizar ou desprestigiar esse dom. Se alguém tinha uma conotação, uma visão errada sobre esse dom, que isso de hoje em diante você vai mudar. Porque é profundo, olha a profundidade, o Espírito ora no homem. E ele respeita totalmente a nossa liberdade. Eu posso orar na hora que eu quero e termino na hora que eu quero. Ele nunca tira a minha liberdade. Quer ver? Se você... E às vezes eu posso até não estar... Você já orou em línguas e de repente você sentiu assim uma paz, algo diferente em você? Quem já experimentou isso? Você tá, às vezes você nem está com vontade de orar, mas você está num ambiente com tanta unção, você vê tantos irmãos orando e aquilo vai te contagiando, não é? Tá. Oi. Sônia, já aconteceu comigo assim, eu começar minhas orações e eu comecei a orar em línguas. Eu no meu humano, né? Dar sequência em outras orações, aí de repente vinha só oração em línguas, o tempo todo. E aconteceu até mesmo isso no decorrer do dia. Eu Sim. Em oração em línguas. Então, Senhor, se teu Espírito quer, ele Isso, é porque muitas vezes a gente não tem mesmo palavras humanas, não. A gente começa assim aqui, gente, vamos louvar o Senhor. Aí vocês começam aqui, né? Aí você tem muita palavra? Era para ter, né? Mas às vezes a gente vai ficando vazio e daqui a pouco a gente não tem mais, né? E aí a gente começa. Aí não tem mais palavras humanas. Aí você louva, e o Espírito vai agindo, e você vai sentindo uma paz, algo diferente em você. Porque quando o Espírito Santo conduz, é diferente. Aí vai para caminho. Eu já tive a oportunidade de estar sozinha em casa e sentir assim, toda moída, toda dolorida, dor de cabeça intensa. Pensei que eu ia morrer naquele momento sozinha. E eu coloquei a mão na minha cabeça e isso assim, eu nem entendia nada assim, de dom de línguas e nada. E eu comecei a orar e pedir o Espírito Santo para vir me ajudar e tocar em mim. Aí eu dei aquele soninho assim, dormi. Quando eu acordei, eu já estava curada.
Sim. Gente, nós temos, são as armas poderosas, né, que o Senhor nos dá. Porque ele diz, o homem é tão limitado, nós somos tão limitados, né, irmãos? Mas tão pobres que aí o Senhor vem em auxílio a nós, até na nossa oração, irmãos. Até na nossa oração o Senhor vem em auxílio a nós. Ele não nos abandona nenhum segundo da nossa existência. A mão de Deus está sobre nós em todos os momentos. Em todos os momentos. Nós é que abandonamos, isso mesmo, irmãs. Ah, se nós soubéssemos, se nós valorizássemos o que nós temos, as riquezas de Deus que estão em nós. Nós é que não valorizamos. Nós somos herdeiros de Deus, né? Dos poderes de Deus. Isso. Irmãos, esse trechinho aqui em 1 Coríntios 14, 5, eu não sei se aqui vocês vão conseguir entender a compreensão que eu tive dessa questão. Eu quero que os meus irmãos que estão aqui também me ajudem. Por que ele diz que é mais importante profetizar do que orar em línguas? Mas no decorrer de todo o ensino vocês vão entender. Não é menosprezando o dom de línguas. Tá? Vamos lá. Aqui no 14, 5. Vai lá no versículo 5. O que diz aí? Não, irmãos. Ali, ó. 1 Coríntios 14, versículo 5. Vai lá, lê aí. 1 Coríntios 14, versículo 5. Tá certinho aí, não tá? Vamos lá. O que está escrito? Ora. Desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as repete, para que as mulheres recebam edificação. Tá. Depois, se a gente for continuar lendo aqui, nós vamos entendendo que ele quer dizer o seguinte. Qual é a finalidade dos carismas como um todo? É para a edificação do povo. E aí, se o dom de línguas edifica só a mim, que estou ali orando, faz bem só para mim, então ele diz, e não tem quem interprete, mas nós vamos ver que existe também o carisma da interpretação das línguas. Nós vamos ver logo em seguida os tipos de oração em línguas. Não tem só um tipo de oração em línguas. E há também há profecias em línguas. Quando for uma profecia em línguas, geralmente tem quem interprete. Tem pessoas que têm o dom de interpretação das línguas. Por exemplo, eu já observei lá no meu grupo de oração, tem uma irmãzinha que está ainda começando, ela está até fazendo um módulo básico conosco, né? E ela é uma pessoa muito simples, ela sempre fala, Sônia, eu sou outra pessoa depois desse módulo básico. E eu já notei que ela tem o carisma da interpretação das línguas. Eu falei, minha irmã tem, mas você precisa perseverar no Senhor, que o Senhor vai abrir tantos caminhos, né, para você trilhar. Irmãos, se é para a edificação da Assembleia, quem profetiza não fala para a Assembleia? É por isso, irmãos, o dom de línguas, em primeiro lugar, é para a minha edificação pessoal, tudo bem? Sim. É por isso. Porém, mas ele não está dizendo que é menos importante. Naquele contexto de Assembleia, vocês estão entendendo? Mas, tem um porém. Mesmo ele sendo voltado para pessoas, um dom mais pessoal, para o crescimento e a santificação pessoal, ele acaba tendo um efeito na Assembleia. Como assim? Por que, irmãos, que às vezes eu estou orando? Quantas vezes a gente foi orar por alguém, eu estou aqui orando e a pessoa repousa? E eu estou só orando em línguas. Às vezes a minha oração está tão ungida, o Espírito está orando em mim com tanta unção, eu estou tão entregue ao Espírito, que quem está de fora é contagiado. De nós emana uma unção poderosa, irmãos. Quando nós estamos orando, uma assembleia orando em línguas, emana uma unção poderosa. Se tiver mesmo entregue ao Espírito, é uma unção tão poderosa que quem chega perto é contagiado. Vocês estão entendendo? Embora seja para santificação e seja pessoal, ele acaba também tendo um efeito na Assembleia. Porque a minha santificação não atinge os outros. Irmãos, a minha santificação arrasta tanta gente comigo. E o meu sim já trouxe tantas pessoas comigo, não trouxe? Graças a Deus.
Por isso que eu sempre digo, o teu sim abala o inferno. Quando você diz sim para Deus, você abala o inferno. Por quê? Porque o teu sim significa tantas outras pessoas que vão também dizer sim a Jesus Cristo. Nesse mundo onde tantas almas estão se perdendo, o mundo carece de Deus. Irmãos, como esse mundo padece por falta de Deus. É um mundo pagão, sim. Nós perdemos, as pessoas estão perdendo e nós cristãos não podemos entrar na onda. Então, a minha santificação é muito importante. Porque se não começar de mim, se não começar por mim, aí eu vou ficar esperando que os outros façam. E esse é o problema. A gente sempre acha que o outro é que tem que mudar, não é? É fácil ver o defeito do outro. Mas quando eu começo, como dizia Madre Teresa, né, dizia, que é preciso que cada um faça um pouquinho, nem que seja um pingo. Vamos pingar uma gota d'água no oceano, mas de tanto pingar essa gotinha, e a gente vai contagiando. Naquele dia a irmã perguntou sobre os nossos, da nossa casa, não foi? Teve uma pergunta assim, sobre orar pelos outros, não foi? Que a irmã perguntou. E aí nós até questionamos a questão de, às vezes, na nossa casa, se nós não formos testemunha de Jesus Cristo na nossa casa, nós não vamos levar os nossos. Viu, irmãos? É muito sério. Porque eu dizia para vocês que é dentro da nossa casa que nós não temos máscara nenhuma. Porque não adianta um querer dizer que não tem máscara, porque tem sim. E é nesse processo de santificação que as máscaras vão sendo... É nesse processo. Mas todos nós ainda temos máscara, senão nós já seríamos santos, não é verdade? E lá dentro da nossa casa, irmãos, é o único lugar que eu Sônia, meu marido tá aqui, chegou agora, né? Ele me conhece, né? Lá eu não posso ter máscara, não tem como eu ter máscara. Se eu tiver máscara, se eu ficar escondendo muita coisa dele, é sinal que o nosso relacionamento não tá bom. Se eu não tiver liberdade para ser eu, com o meu humano ali, dentro da minha casa, para dizer o que eu sou, o que eu sinto e o que eu penso, sinal que o meu relacionamento com os meus não está bom. Aí eu preciso, muito joelho no chão, para que você possa ser você, integralmente. Porque o outro pode te ajudar a se santificar, na medida que ele não te vê como ele não te vê nem como vamos dizer, como um carrasco, né, dentro de casa, mas te vê como uma pessoa frágil, mas uma pessoa que está num processo, uma pessoa dócil ao Espírito, uma pessoa que se deixa ser conduzida, uma pessoa que é capaz de pedir perdão, uma pessoa que é capaz de se reconhecer, sim, pecadora e limitada. Mas vamos. Vocês começaram a entender por que Paulo fala que o dom de língua é o menor? Começaram a entender? Sim, irmãos? Então vamos lá. Então, essa oração contém um caminho de enriquecimento espiritual. Irmãos, quantas vezes, às vezes no trânsito, estou dirigindo e eu posso ir orando em línguas. Às vezes na minha oração pessoal, sim, na sua oração pessoal, pode orar em línguas, deve. Você está sem sono à noite, perdeu o sono, está com insônia, tanta gente com insônia, né? Às vezes, vai orando em línguas, também. Às vezes eu tento rezar o texto e eu não consigo, às vezes... quando eu acordo à noite, às vezes eu oro em línguas também, no silêncio. Não oro alto porque senão eu acordo ele. Mas assim, os dons, os carismas são para o proveito também. Nós podemos... Você queria falar. Vamos lá? Vamos lá, o conceito, irmãos. Vamos lá, o conceito do dom de línguas. Vamos lá? Sim, antes de falar, irmãos, antes de ir para o conceito, eu só queria... Eu acho que eu não falei disso aqui, ó. Só voltar um pouquinho aqui. O que Paulo diz em 1 Coríntios 14:5, nós lemos que ele desejaria que todos falassem. E ele chega a dizer nesse trecho que nem todos às vezes vão profetizar, mas todos podem orar em todos, viu, irmão? Todos. Porque é simples. Gente, tem algum mistério? Você sabe o que é orar em línguas? É ser bobo de Deus. É assim, sabe como?
Era o padre. Quem que falava? Um padre, eu não me lembro qual, que dizia que ia ser bobo de Deus. Sabe por quê? É como se você se sentisse tão pequeno diante de Deus. Eu nem tenho mais palavra. Eu vou abrir meus lábios, a minha boca. Eu vou entregar todo o meu ser para que o Espírito haja em mim, já que eu nem palavra humana tenho, já que eu nem sei rezar como convém, como diz o Espírito. Vocês já viram criancinha que começa a falar e fica balbuciando? Já viram? É como se fosse, eu me humilho diante de Deus. Eu me humilho, eu me faço pequena mesmo diante de Deus, viu? Então, talvez a dificuldade de algumas pessoas para orar em línguas, talvez seja até a mesma essa questão da prepotência, né? Eu não saber o que eu estou falando. Quer ver? Se você abrir sua boca assim, ó, como uma criancinha. Chamarei halari kandarala shuri la halabari shiri la halabari. Ori ala shiri halabari shuri la halabari. Eu não entendi. Mas eu tô, entendeu? Eu vou me abrindo. De repente eu tô assim, sem unção nenhum. O bom é que a oração em línguas não seja um tapa-buraco, principalmente no grupo de oração. Não é para tapar buraco. Mas ela é sempre bom ela ser precedida de uma oração em português, é lógico, né? Com palavras humanas. Como no vernáculo. Obrigada, Júnior, por ajudar. Mas se você tem pessoas, irmãos, a situação que a pessoa começa balbuciando, daí a pouco ela vai. Ela nem estava com vontade, mas ela começou balbuciando como criança, de repente ela foi. Não tem segredo nenhum. Cada um vai ter um som diferente. Ninguém imita ninguém, não precisa querer imitar ninguém. O seu jeito de orar em línguas é só seu. Vocês já viram algumas pessoas falando do jeito do padre Moacir orar em línguas, que é esquisito, né? Eu vi um dia a irmã imitando, que alguém já viu, que é o jeito dele. Hã? Aí. Caramiola. Então, cada um tem um jeito. Mas é o jeito dele. Olha a unção que aquele homem tem. Olha a unção daquele homem. Que fala, tem um linguajar, para alguns, um português não correto, porque ele já foi alfabetizado depois de adulto, mas olha a unção. O Espírito Santo não olha isso. Olha os dons, olha os carismas. Os brutos, às vezes. Nós vimos, vocês lembram que nós falamos no ensino anterior que carismas também não é sinônimo de santidade? Não é porque a pessoa é santa que Deus age ali através dela. Porém, quem está vivendo a santidade, com certeza vai fazer melhor uso dos carismas. Porque sem viver a santidade, ela pode usar o carisma até para escandalizar, ao invés de ser para santificar, não foi? Que a gente viu? Tudo bem, então vamos. Agora o conceito. Então já ficou claro? Tomar cuidado Como eu também. perdi, esse aí que você falou escandalizar, eu perdi a aula passada. Como é que é esse dom de língua para escandalizar? Não, eu não disse dom de línguas, eu disse os carismas como um todo, né? Não, eu disse no sentido da pessoa fazer mau uso, de repente escandalizar, sei lá, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tenta usar um carisma e depois o outro vê ela tendo uma vida contraditória àquilo, né, que ela pregou. Ou então, de repente, ela vai tentar expor o outro. Há profecias que às vezes expõem os outros, né? Expõem as pessoas. A gente precisa, o dom que nós vamos ver aqui, que todo mundo tem que ter também, é o dom do discernimento. Discernimento dos espíritos, né? Também assim, né, Sônia, tomar cuidado de orar em línguas. Às vezes tem que ser baixinho, só sim. Porque, por exemplo, dentro do ônibus, em algum lugar assim, sim. Que a gente tá louca. Exato. Exatamente. Nós comentamos sobre isso no ensino passado, né? Que nós, no nosso meio carismático, a gente fica livre para orar assim, mas dependendo do local onde nós estamos, nós não vamos numa reunião de uma pastoral, por exemplo, levantar e orar em línguas. A gente pode até orar no silêncio, né? Enquanto está ali. Isso. Aí... Os carismáticos que participam do pastoral
reza, não reza diferente, mas reza assim, de outro modo. Não é diferente, assim, mas o modo de rezar não é que nem um catequista, uma pastoral da saúde, né? É diferente. E deve ser mesmo. Se não for diferente, então ele não é carismático, ele é um católico como os outros. É para ser mesmo. Porque isso, é porque a tendência é, como nós já dissemos, né? Acho que no outro ensino nós falamos que o que nos diferencia, nós somos católicos. Claro, antes de ser carismático, nós somos católicos. E nós temos muitas coisas em comum com qualquer outro movimento, certo? Então, mas nós temos 3, se for listar, tem mais coisa que nos distingue, mas assim, os básicos, que são os carismas, o batismo no Espírito e... Irmãos, uma pessoa que foi batizada no Espírito, ela não ora mais como se estivesse morta, não. Ela tem uma fé mais expectante. Ela tem uma unção diferente. Para começar aqui, o Espírito orando em mim faz um alvoroço. Por que que lá na narrativa de Pentecostes, né, quando vem o Espírito Santo, eles não falam que era um ruído impetuoso? Irmãos, um ruído impetuoso era um barulho. Aquele povo estava bêbado. Alguns diziam, esses homens estão bêbados. Estão embriagados? Será que eles estão bêbados? Aí outros diziam, não, esses homens ainda não é a hora deles estarem bêbados. Está muito cedo para eles já estarem embriagados. Aí Pedro se coloca de pé e começa a discursar. Irmãos, esses homens não estão bêbados ou embriagados como vocês pensam e tal. Nós vamos ler essa passagem assim, pelo menos um trecho agora. Tá bom, irmãos? Tem que ser diferente mesmo, irmã. Tem que ter uma oração muito mais fervorosa. Porque você ora como quem acredita. Você ora como quem já tem certeza. Esse negócio de carismático é uma oração assim, parece que tá só balbuciando. Entendeu? Mas só para fazer de conta. Não, você tem que orar já na certeza da vitória. Você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir. Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, alguns conceitos, irmãos, que não dá para conceituar de forma assim tão precisa, né? Então, o dom de línguas consiste em dizer palavras sem conhecer o significado. Nós já vimos no texto bíblico, ninguém conhece, não, tá? Mas a não ser que nós vamos ver um outro fenômeno, que é a profecia em línguas, que aí precisa de alguém que interprete, sim? Vamos lá. Mais um conceito, vamos lá? Proferir. Palavras que não são propriamente manifestação de um pensamento formulado. Irmãos, aí vai uma coisa aqui que eu queria dizer para vocês. É uma liberdade tão grande orar em línguas, sabe por quê? Porque aí eu não vou, por exemplo, eu estou orando aqui perto da irmã, né? Nós estamos orando mesmo com palavras. E aí eu começo a me preocupar com as palavras que eu estou falando para ver se... né? ela está escutando o que eu estou falando, não é isso? E aí, gente, o respeito humano é algo assim, nós temos muito respeito humano. Aquilo já bloqueia a minha oração. Olha a liberdade no espírito, gente, é uma liberdade. Não é um pensamento formulado pela mente, é só o espírito, eu me jogo, eu me lanço no espírito. Então nem aí, ela não está entendendo a minha oração, nem o demônio entende. O demônio não entende. Por isso, irmãos, que diz que há situações, se eu tiver, os irmãos me ajudam aí, vai. Que há situações, por exemplo, uma pessoa numa situação endemoniada, né? E você de repente orar em línguas, se você não estiver preparado, é pior. Se você orar em línguas. Viu? Se você não estiver preparado. É isso mesmo, irmãos? Porque o demônio odeia, ele não entende. São gemidos inefáveis. Se você estiver orando pela unção, se você se entregar mesmo ao Espírito, irmãos, a tua oração é tão poderosa. Porque o Espírito orando no homem não é pouca coisa e não são palavras minhas. Quem disse que é o Espírito que ora em nós? A palavra de Deus. Fundamento bíblico. A oração em línguas tem fundamento bíblico? Sim. Viu? Ok. Sim, irmã. Quem que iria falar? Quando me chamaram para ser pastora, e eu já vim de um local, não vou falar o nome, eles assustam a gente.
fala assim, se você colocar a mão para orar em alguém, você vai estar contaminado. Então, foi me que é isso? Os meus pensamentos, dando medo de impor as mãos. Não, o medo você não pode ter. Se você tiver com medo, aí não impõe as mãos. Mas ninguém pode te colocar medo. Se você... Mas eu digo assim, eu já vim dessa igreja nesse estilo de pensamento. Só que quando eu chego no grupo que eu tô hoje, eles me lançam para ser pastora. E a gente vai com o coração para ir ajudar, né? Só que quando chega lá, imagina, gente, isso pode acontecer com qualquer um aqui. A gente é pastora, tá orando por eles. E aí todos ali, aqueles quando tem uma pessoa endemoniada, que foi um caso... Não chega a ser endemoniada, né? Porque a situação de... É uma opressão, uma contaminação. Demônio mesmo, eu queria, naquela hora a palavra que eu queria dizer era contaminação, né? Porque uma pessoa mesmo, demônio mesmo no corpo de uma pessoa, gente, são casos raríssimos. É raríssimo. Aí essa menina tava... A maioria são devaneios. Ela estava dando gritos e aquelas meninas, aqueles que estavam orando por aquela menina, os próprios servos estavam assustados. E eu pensei assim, mas nada fazia aquela menina parar de gritar, né? E aquele desespero todo. Aí eu imaginei, falei assim, como eu também estava com medo, gente, e eu era pastora. Acontece, gente, a gente vai, o dinossauro vai chegar cru lá também. Mas foi assim que aconteceu. A gente não tinha esse processo de formação que hoje a renovação carismática tem. Irmãos, muitos foram introduzidos na missão sem preparo nenhum. E aí eu falei assim, não é minha mão. Fechou os olhos assim, é a mão de Jesus. E em silêncio, na minha oração, eu pedi, falei, Senhor, toca nessa menina, vai lá onde que está o problema, aonde está a causa desse problema e tira isso dela. A hora que eu falei isso em pensamento, eu percebi que ela acalmou. Não quis me aparecer para ninguém, porque eu também estava assustada, né, com medo. E aí eu coloquei a mão e pedi para Jesus. Essa oração em pensamento. Foi onde eu adquiri a autoridade espiritual e a confiança na oração. Naquele momento foi necessário que acontecesse tudo aquilo para que eu voltasse a minha fé. E aí eu comecei a orar de verdade. Isso mesmo, irmã. A gente precisa, igual a irmã falou ali, por que os carismáticos, às vezes, a oração deles, mesmo se estiver junto com outros católicos, mesmo que não seja orando em língua diferente. E é para ser mesmo. É para ser. Senão, não é carismático. Viu? Usar a língua, a voz para expressar ao Senhor os sentimentos que vêm do Espírito. Não se trata de língua no sentido que se apresentar a linguística, já falamos disso, né? A linguística é a ciência que estuda as línguas, né? Não são várias línguas, cada nação não tem uma língua. É isso? Português, inglês, espanhol, nada disso, nada a ver. Não se trata disso, tá bom? Porque não há conceitos humanos, não tem um conceito humano. Assim como o balbuciar de uma criança não tem um conceito, você traduz? Às vezes, quando a criança está balbuciando, aprendendo a falar, né? Inclusive, existe uma linha de raciocínio, até mesmo dentro da nossa igreja católica, né, que quer dizer, que quer interpretar, né, que quer colocar na cabeça das pessoas que a oração em línguas, quando os apóstolos oraram, foram idiomas diferentes. Mas nós vamos chegar lá nisso, nós vamos chegar. País, mas não. Mas tem também. Foi um fenômeno raro que só aconteceu em Pentecostes. Nós vamos ver isso agora, viu, gente? Vamos lá? Senão não vai dar tempo, não, porque eu sou meio detalhista. Mas vamos. Irmãos, outra coisa sobre o dom de línguas que eu também achei belíssima, eu vi isso na apostila. Sabe o que diz lá em Marcos 16, 17? Se vocês conseguirem abrir rapidinho, a gente lê. Rapidinho, tem que ser rápido. Vocês têm que aprender a manusear rápido, tá? Marcos 16, 17. Achei lindo isso. O versículo é 16, 17? Não, Marcos 16 é o capítulo, 17 é o versículo. Vamos lá? Quer ver, irmãos? Olha o que diz aí. Quem já abriu, vamos lá junto.
Estes milagres acompanharão os que crerem. Aí expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Irmãos, ele é aqui. Você viu que o texto aqui de Marcos, o Evangelho, fala que a oração em línguas ele está relacionado como um dos... Quer ver? Vamos juntos. Ó, ele está relacionado como um dos milagres que acompanha os que... creem. Viu? Não é fácil? É um milagre. Olha, você se deixar orar mesmo, deixar o Espírito orar em você em profundidade, não é pouca coisa não. E é uma oração poderosa. E como você vai se edificando? Há um crescimento espiritual muito grande. Vocês podem ver que a oração, eu, por exemplo, eu me avalio hoje, né? Eu falei para vocês que eu comecei no movimento de renovação desde que... Garota não, assim, nos meus 17 anos quase, né? E eu percebo uma diferença até na minha oração em línguas hoje. É um processo, viu, irmãos? Você não fica orando sempre, geralmente você vai... E o meu crescimento, ela contribui para o nosso crescimento espiritual também. Isso, viu? É um milagre, por quê, gente? Porque é extraordinário, fora do comum, fora da linguagem. Depende da tua fé. Porque ele não diz que depende da fé? Depende da tua fé. Agora, se você está ali, mas você não crê que o Espírito Santo está orando em você, aí de repente você está... Né? Depende da tua fé. Porque milagre depende também da nossa fé. Ok. Aí, continuando aqui. A igreja indica que a oração em língua é verdadeiramente a ação... Só os carismáticos deveriam orar em línguas? Não, todo cristão deveria orar em línguas. Todo cristão. Porque lá quando fala do batismo no Espírito Santo, que os apóstolos perguntam, ele diz que a promessa é para... Não é só para quem é carismático. Até porque o Espírito Santo não é invenção da renovação carismática. O Espírito Santo, ele paira sobre a igreja de Jesus Cristo. E nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos dá como herança. Irmãos, nós vamos ver essa parte aqui. Agora vem lá. Aí nós vamos para o lanche, tá? Vamos lá. A primeira manifestação do dom de línguas, de que se tem, assim, conhecimento, tá? A primeira manifestação do dom de línguas que a gente sabe, tem história e tudo, é aquela lá de Atos. Aí nós vamos falar um pouquinho disso, viu, Júnior? Aqui, Atos 2, do 4 a 8. Abre aí agora, no livro de Atos. Tá, eu volto. Aqui, né? Uhum. Tem água aí, né? Pronto. Vamos lá. Atos capítulo 2. Pode passar agora, né? Então, nós vamos ver aqui. Aqui é a primeira manifestação do dom de línguas, não é isso? De que se tem conhecimento. Cadê? Vamos ler. Eu começo lendo aqui, e eu vou começar lendo e eu leio um versículo e vocês leem outro. Aqui é a vinda do Espírito Santo. Eu vou começar lá do 1, para não ficar muito sem nexo. Vamos lá juntos? Eu vou lendo, eu começo no 1 e vocês fazem, eu vou fazendo os versículos ímpares e vocês os pares, tá bom? Vocês interagirem comigo. Vamos lá, juntos? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Olha o vento impetuoso, né? Gente, olha o ruído, olha o barulho, olha. Isso é oração em línguas, isso é oração poderosa, isso é oração no Espírito.
Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um ouvia falar na sua própria língua. Aí isso aqui nós vamos ver. Gente, presta atenção, marca até isso aí na Bíblia de vocês. Isso aqui é um fenômeno raro que só aconteceu lá em Pentecostes, tá? Vamos lá. Ouvindo aquele ruído que cada um os ouvia. Ah, não. Não aconteceu só lá em Pentecostes, não. Tá, gente? Não, agora que eu me lembrei. Não aconteceu só lá em Pentecostes, mas é um fenômeno raríssimo esse aí. O que acontecia com aqueles homens que eram de outras nações? Quer ver? Ele os ouvia falar em sua própria língua. Aí, profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Vocês não são? Pode continuar. Pronto, aqui está um fenômeno, irmãos, vamos lá. Aí, isso aqui eu vou pedir que a gente leia. Olha só. No dia de Pentecostes, presta atenção, houve a manifestação de dois fenômenos, tá? Presta atenção. Quais são eles? Houve a manifestação de dois fenômenos do dom de línguas. Um foi, o primeiro, semelhante ao que ocorre no nosso grupo de oração. Como é que é no nosso grupo de oração? Igual nós fazemos aqui, ninguém entende, não é isso? Nós oramos... Aqui, aí vem aí, semelhante ao que ocorre nos nossos grupos de oração, tá aí nesse versículo que diz assim, ó, ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, certo? É esse aí. Qual é esse versículo aí? Fala aí pra mim, gente, onde diz assim, ficaram todos cheios do Espírito Santo, versículo 4. Então, isso aqui é o mesmo fenômeno que ocorre nos nossos grupos de oração, certo? Que ninguém entende. É o que a gente falava agora, certo? E o segundo fenômeno, e o fato único na Bíblia. Na Bíblia é fato único. É exatamente esse, que não foi o falar em línguas, mas o ouvir. Eles não ouviram? Quem estava lá não ouviu falar na sua própria língua? Esse é o segundo fenômeno. Não é o falar, mas o ouvir. Quer ver agora? Olha lá, em Atos 2, olha aí o versículo 5. Ainda em 2. Olha o versículo 5, que nós lemos agora. Quer ver? Lê aí, uma pessoa só lê aí, em voz alta. O versículo 5, do 5 ao 8. Aí, ó. Eles, ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente... E eles ouviram falar na sua própria, do 5 ao 6, viu aí? Ouviram falar na sua própria língua? Sim? É esse o segundo. Não foi o falar, mas o ouvir. Eles ouviram, cada um, aí é tanto que depois eles, aqui em seguida, que se vocês lerem em seguida, como então todos nós ouvimos? Olha o versículo 8, olha lá no versículo 8, ele diz aqui, ó. Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí tem aqui, ó, partos, medos, elemitas, e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, todos ouviam falar na sua própria língua, viu? Aí você agora, quem tá aí com a apostila, eu vou mostrar para vocês um fenômeno também que ocorreu na renovação carismática, tá? No encontro com um testemunho de um padre, tá? Lá, tá? Deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui, gente. Espera aí. Ó.
Não, nós vamos ler mais na frente, depois a gente lê. Porque aqui é uma situação em que nós vamos ler, agora não. O padre, ele conta, eu não sei aqui qual que é o padre, mas está aí na apostila, que uma situação de um retiro que eles estavam e a moça orou em latim. São fenômenos raríssimos, você achou? Assim, irmãos, a questão que eu falava da apostila, é muito importante ter o material, porque o ensino, ele não dá pra gente, às vezes, ver com tanta profundidade, às vezes, alguma coisa. Às vezes passa alguma coisa que não... E aí depois você lê. Ou você lê aquele capítulo antes do ensino ainda. Faz uma diferença vocês terem o material. Aí por isso que a gente sempre, eu faço um sacrifício para pedir essas apostilas, para disponibilizar para vocês, viu? Vem de São Paulo esse material. Lá da editora, diretamente da editora, né? RCC Brasil. Então vamos lá. Aqui a gente falava então da primeira manifestação do dom de línguas, não é isso? Que está aqui narrado em Atos, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, não é isso? E aí nós vimos que então nesse dia aqui houve dois fenômenos, não é isso? Da manifestação do dom de línguas, que foi o orar e o ouvir, não é isso? E sendo que o fenômeno de ouvir falar em língua que não é a sua, é um fenômeno raríssimo, que é o único da Bíblia, mas tem um fato que nós vamos ver daqui a pouco, né? Que é as situações que um padre relata aqui na apostila, né? Aí vamos lá, finalidades do dom de línguas. Vamos lá, finalidades. Irmãos, é uma oração que se faz para glorificar a Deus. De algum modo eu estou glorificando a Deus também quando eu estou orando em línguas, tá? Quem ora em línguas não ora aos homens, mas a Deus, né? Nós já lemos isso aqui. Quem ora em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então é para glorificar a Deus. Então, aquele que se abre ao dom de línguas tem o Espírito Santo orando nele, por ele e com ele. Olha a profundidade. Você tem o Espírito Santo, você está orando em línguas, então você tem o Espírito Santo orando em você, que você nem entende as palavras, porque é ele que está orando. Ah, e um detalhe, irmãos. Sabe aquela história que às vezes as pessoas diziam, vamos na linguagem dos anjos, vamos orar na linguagem dos anjos? Nós não podemos falar assim, porque não tem nenhum fundamento bíblico e fundamento teológico para dizer orar na língua dos anjos. Vocês podem ver que até a Canção Nova, o pessoal às vezes falava, vamos orar na língua dos anjos. Eles não estão mais falando, perceberam? Não sei se em outros lugares falam assim, mas nós aqui da Renovação Carismática em Brasília, nós somos orientados a falar assim, vamos orar na linguagem do Espírito, né? Ou vamos orar no Espírito, sim? Não na linguagem dos anjos, porque nós não sabemos como é que é a linguagem dos anjos. O que nós sabemos e qual o fundamento bíblico que nós temos é que o Espírito que ora em nós, ele ora por nós e conosco, não é isso? Então é orar no Espírito. A expressão orar no Espírito é perfeitamente adequada, sim? E não orar na linguagem dos anjos. Tudo bem, irmãos? Pode-se dizer com fundamentos que orar em línguas é orar no... Ficou claro, né? A gente não ora na linguagem dos anjos, a gente ora no Espírito. A oração em línguas também favorece a manifestação de outros dons. Vocês já observaram que até mesmo quando há profecias, geralmente não é depois de um momento forte de oração em línguas? Sim. Então o dom de línguas, como nós já dissemos, ele é o menor dom, porque ele cabe em todos os outros. Ou seja, ele puxa todos os outros. Viu? E é por isso que é tão importante. O carismático não precisa ter vergonha de orar em línguas. Primeiro porque ele é um cristão. E segundo porque ele se diz carismático, né? Então, se ele é carismático, ele não precisa ter vergonha de orar em línguas. Não, ainda não.
Gente, essa questão aqui que eu coloquei para vocês, eu faço questão de frisar novamente. A finalidade também do dom de língua é te dar plena liberdade no espírito, e eu já citei isso aqui antes. Como assim liberdade? Eu estou tão entregue, tão livre em Deus, que eu não me preocupo com as palavras formuladas pela mente, porque é o Espírito que está orando em mim. Então eu me sinto inteiramente livre, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E eu estou tão livre que eu não estou preocupada com o que eu estou falando, porque é o Espírito que ora em mim, nem com o que os outros estão pensando da minha oração. Porque até isso, né? A gente falava, às vezes eu estou orando aqui perto e eu digo, eu não posso orar dessa maneira, a irmã vai escutar o que eu estou falando na minha oração. Então, por causa dos respeitos humanos, por causa das nossas máscaras também, como eu dizia. E essa é uma oração que eu me sinto inteiramente livre. É uma liberdade plena no Espírito. A verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Então, como eu disse, já tínhamos visto aqui também no texto, quando Paulo fala, né, em 1 Coríntios, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, no sentido de que é uma oração individual, mesmo se feita em assembleia. Cada um está orando ali do seu modo, porque ele está orando, não é o Espírito orando nele? Tá. Porém, aí que eu coloquei, já havia colocado para vocês, isso aqui, ó. Ah, você queria tirar foto do outro? Queria, irmã? Não, já tirei. Tá. É que o dom de línguas, o dom de línguas é para a santificação pessoal. Porque lá em 1 Coríntios 14, 4 diz assim, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Porém, como eu já havia, acho que eu já havia falado disso para vocês, algumas vezes pode assumir a forma de mensagem à comunidade, neste caso necessita de quem a interprete. Irmãos, vocês já ouviram profecias em língua? Já ouviram? Então, se há uma profecia em língua, aí nesse caso ela é direcionada não só para aquela pessoa que está orando, né? Aquela oração, mas é para a assembleia. E aí ela precisa de ter quem interprete. Então é por isso que no próximo ensino vocês vão ver o dom de profecia, vocês vão ver aí no capítulo 3, que ele está junto com o dom de interpretação das línguas. Sim? Porque aí é uma profecia em línguas, pode ser um cântico em profecia, ou pode ser também uma oração, né? Mas você percebe que é diferente, que é destinada, então, naquele contexto, é destinada à assembleia. Entenderam? E também, eu comentei que no sentido dela assumir, ela acaba que a nossa unção, ou a unção que está em você é tão forte, que você acaba contagiando o outro também, né? Porque o Espírito está orando em você de uma forma tão forte, você está tão entregue que a tua unção contagia os outros. Você já se sentiu contagiado assim, pelo ambiente? Pela oração do outro? E aí você acabou entrando também? Não é? Por isso que a gente precisa estar sempre... E a gente, por exemplo, igual a gente fala que chegar no grupo de oração, o servo, ele precisa estar cheio do Espírito. Porque é ele que vai contagiando ali os outros, não é? Exatamente, porque a unção que está em você contagia. O que é importante saber sobre a oração em línguas? O que é importante, irmãos? Muito importante. Primeira coisa, ao orar em línguas, a pessoa não fica estática. Ou seja, eu não tenho nem controle, eu estou... Não, eu tenho total controle das minhas... não estou fora de mim. Porque o Espírito Santo nunca vai tirar a nossa liberdade. Você não entra em transe quando está orando em línguas, viu? Tudo que vem de Deus é respeitando a liberdade do homem e da mulher, tá? Aquilo que tira a tua liberdade não vem de Deus. Aquilo que te tira, né? Eu vou dizer, tuas funções. Como é que eu vou dizer, gente? Me ajuda aí. Que eu também... a sua consciência não é de Deus. Tá? É igual o repouso. Mas e se a gente estiver orando e a gente se deixar levar assim, numa intimidade com Deus? Assim, sim.
Deus, a gente vai estar assim, numa oração bem profunda, não? Sim, bem profunda, mas eu estou dizendo que você não está, quando eu digo nesse contexto, não entrar em transe, é você perder a sua liberdade de raciocínio, de razão. Você dizer, eu não paro que eu não consigo parar. Você para, você tem total, você para, você pode começar e parar na hora que você quiser. Oi, tem controle. Aproveitando a oportunidade, pessoal, em vários momentos de oração, seminário, pontos de cura e libertação, essa colocação que a senhora está fazendo, ela é relevante para o discernimento do Espírito Santo. Então, em várias situações, vários momentos como esse, quando você precisa fazer um discernimento, um dos pontos que nós levamos em conta é a consciência que a pessoa demonstra ter. Tá? Porque a grande questão é saber se no caso, uma oração em língua que está acontecendo, uma situação que envolve uma oração assim, se a pessoa perdeu a consciência, a primeira coisa que a gente usa para fazer o discernimento daquela oração em línguas, né? É a consciência. Eu estou ouvindo, eu paro a hora que eu quero, ok? E isso é determinante. Então é um item muito importante quando se fala do dom de Deus. Qualquer dom, né? Qualquer... Eu queria dizer assim, que às vezes a gente entra no... Não, sim, você entra aí como um estado de êxtase, você quer dizer um êxtase. É um êxtase, é diferente de você perder a consciência. Um êxtase espiritual, um gozo, uma paz profunda, é diferente, você não perde a consciência. Porque o que eu entendo, assim, tem vezes que a oração, a gente vai fazendo a oração, e aí a gente vai, assim, tem aquela intimidade onde que vem as visualizações. Assim, às vezes você está fazendo a oração, Deus mostra, tipo, um acorda. Sim, é o dom. Isso é o dom de ciência. Dom de ciência, você vai trabalhar, a gente, não, foi naquele dia que foi no ensino passado, né, que eu até dei um exemplo de uma situação, né? Mas nós vamos ter ensino sobre o dom de ciência. Então, são riquezas de Deus, né? Às vezes uma palavra, através de uma palavra ali que Deus está te dando, pode ser aquela palavra, pode não ter significado para você, mas tem para a Assembleia. Por isso que para alguém que você está orando. Porque eu até dei um exemplo aqui no passado de uma situação do padre, eu contei para vocês, do padre que disse que foi orar pela moça, né? Que estava largando o marido, inclusive, porque ela não aguentava mais o marido, ela tinha horror ao marido. E aí, contei, né? E aí o padre, ao orar por ela, veio a palavra poço, né? E é porque o pai dela uma vez deu uma surra muito grande nela e amarrou dentro do poço por um tempo, deixou de cabeça para baixo. Mas para o padre não tinha nenhum nexo aquela palavra, mas para ela tinha, entendeu? É uma palavra de ciência que tem que estar associado logo em seguida à palavra de sabedoria. Como agir agora? O Senhor me deu essa palavra. Primeiro, é para eu falar, Senhor. Aí é para falar, nesse caso, e teve um efeito profundo na vida dela. Porque aí ele foi orar naquele direcionamento, né, naquela unção. E ela foi liberta daquele problema. Mas é muito importante também a gente colocar. Assim, ainda continuando, irmãos, quem ora em línguas, vamos falar juntos, a pessoa pode controlar sua voz perfeitamente para estar... Irmãos, uma coisa que Deus nunca vai tirar do ser humano é a liberdade. Porque Ele nos ama tanto que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele nos deu a capacidade de escolher. Porque se nós não tivéssemos a liberdade, então nós não éramos imagem e semelhança de Deus, não era? Nós éramos como robôs, como coisas, né? Viu? Então a nossa liberdade o Senhor nunca vai tirar. Ele nunca vai tirar. Então a pessoa pode controlar, pode orar mais baixo, mais alto, ela pode controlar perfeitamente, até o tom de voz, se ela quiser.
Às vezes a gente ora alto que a gente está empolgado, né? Quando eu falei o tipo, às vezes, de oração, que é diferente. Cada um, porque o seu eu ali orando, o seu eu não. A sua individualidade ali e o Espírito orando em você, então cada um sai um som. Um tipo de som. Mas a altura desse som, você pode controlar perfeitamente. Então, a pessoa, vamos juntos? A pessoa é livre, pode começar quando quiser. A não ser, por exemplo, irmãos, quando tem uma profecia em línguas, e aí, olha só, às vezes ainda tem ainda muito problema de discernimento no nosso meio carismático. Se a gente você está lá no seu grupo, no seu núcleo, na sua reunião de equipe, e está todo mundo orando em línguas num momento muito forte. E de repente alguém tem uma profecia, você precisa parar e só um fala. Ou então a profecia em línguas, você deixa, se você sentir, quantas vezes, irmãos, eu já senti, por exemplo, no meu grupo, às vezes o Senhor me dá profecia em línguas. Eu não sei, a minha profecia é só em línguas, às vezes. Mas às vezes no meu grupo, por exemplo, em alguns momentos, quantas vezes eu fui impedida de profetizar, de cantar em línguas, porque não dão espaço. As pessoas não têm a sensibilidade de perceber, você tem que dizer, fulano, aí os outros param, silencia, para que só aquele... Aí para. Porque nós vamos ver que Paulo também falava, né? Ele falava quando profetizar, um por vez. Mas eu estou falando no caso, nesse caso, se é uma profecia, os outros precisam, e há que só um sobressair, porque senão não aparece. Outra coisa, gente, a oração em línguas não vai te impedir de voltar à oração formal, à oração no vernáculo. Ao contrário, ela completa e enriquece, viu? Ela enriquece, porque de repente, naquele momento, nós não temos mais palavras humanas, como a gente dizia, né? E a gente começa a orar em línguas, há um impulso mesmo, a gente sente uma emoção para orar em línguas, não sente? Quando não tem, naquele momento que você está orando em português, no vernáculo. De repente, o que eu ia falar aqui com isso? Ah, sim. Depois você pode, depois da oração em línguas, eu posso voltar a orar no vernáculo normal, falando? Posso. Ela não vai suprimir, não vai te impedir de voltar a orar normalmente, falando em português. Pelo contrário, ela vai enriquecer a tua oração. Você vai estar muito mais livre. Tá? Ela completa e enriquece a oração, né? No vernáculo. Você vai tirar a foto? Pode. Tipos de oração em línguas. Agora vamos lá, os tipos. Vamos lá, irmãos? Glossolalia. Sei assim? Os tipos. Glossolalia. Me ajuda aí, Júnior, que o português aqui tá ruim, viu? Porque não é português. Glossolalia. Gente, esse aqui é um tipo. Vamos lá. O que é a glossolalia? Vamos lá? Vamos juntos? Proferir. Ininteligível. Que você não entende. Que você não... aqui o in é negação. O prefixo in quer dizer não. Tá? Que você não entende. Que não são inteligíveis. Que se tornam compreensíveis através... no geral, irmãos, esse tipo de oração aqui é o tipo mais comum que ocorre nos nossos grupos de oração, não é isso? É esse tipo aqui. Aí vocês querem ver 1 Coríntios 14, 2. Quer ver? Olha aí. Nós já lemos esse trecho. 1 Coríntios 14, 2. Viu? Esse aqui está relacionado a glossolalia. Não dá. Me ajuda aí a falar a palavra. Glossolalia. Então, olha aqui, vamos ler juntos o versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas
sob a ação do Espírito. Pronto, então esse é o que ocorre nos nossos grupos de oração. Ninguém entende, tá bem? Agora, a não ser que... Quando é que nós vamos entender uma oração em línguas? Somente quando tem um intérprete, que aí ela vem em forma de profecia para a Assembleia. Agora, olha, xenoglóssia. É uma oração em línguas, desconhecida de quem ora, mas que existe ou já existiu e ainda é do domínio humano. Era isso aqui que eu estava procurando, né? Naquela hora, e agora que nós vamos ler. Vocês lembram? Que eu disse que foi um dos fenômenos que ocorreu lá em Pentecostes. Foram 2 fenômenos lá em Pentecostes. O orar desse jeito, como nós oramos hoje, né? Com gemidos inefáveis, ininteligível. E também ouvir. O ouvir. Aí, aqui, irmãos, quer ver? Pode olhar aí, hein? Eu coloquei uma citação bíblica para esse? Não. Mas vamos agora aqui na apostila, vamos lá? Xenoglóssia. Na página 19. 19. Aqui lá no finalzinho, vocês vão ver. Tem B, tá vendo aí o xenoglossos? Vem aí? Vira aí? Aí vamos ver aqui, ó. É uma oração 19. Lá no final. Aqui, ó. Que você falou 19. Tá. Então é 25. Ó, a sua página. Deixa eu ver. A sua tá diferente? Ela é diferente. Mas por quê? A de vocês não é página 19, não, gente? Não, ela é 24. Não, a minha também é 25. Acho que é porque já modificaram um pouquinho essa apostila de vocês. Acabei de pedir. Até parece que ela tem a maior as cores. Essa minha... Uai, eu não tinha olhado isso não, gente. Depois eu vou ver se tem o que tem a mais nessa apostila aí. Oi. É diferente, mas é o mesmo conteúdo. A diferença É o mesmo a conteúdo. nova tá com a letra maior. Ah, Tá A igual. antiga tá com a letra menor. não, mas essa aqui Página 25, tá certo. Tá. Essa aí acabou de chegar, gente. Praticamente. Mas não, vamos ver. Aí tá escrito assim, ó. Lá no xenoglóssia. Vamos lá. Aí, o que que tá escrito? Lá no finalzinho, onde tem xenoglóssia. É uma oração em línguas desconhecida de quem ora, mas que existe ou já existiu e ainda é do domínio humano. Como o latim, por exemplo. Aí Roberto de Grande diz que durante uma reunião de oração em cidade norte-americana, ouviu uma moça orar em latim. Esse aqui é um testemunho, por isso que, como eu disse a vocês, a apostila também fala que esse fenômeno do ouvir uma oração em línguas só ocorreu lá em Pentecostes, né? E aqui, aí por isso que eu quis ler na apostila para vocês verem, que esse aqui é um testemunho dele, né? Do De Grandes, né? Ele diz que essa moça, ele viu orar em línguas. Orar em latim, aliás, né? Embora não conhecesse essa língua. Ele também registra o fato de uma senhora norte-americana que, ao orar em línguas, nela fez a seguinte oração. Aí ele entendeu. Tá na minha bolsa. Ali, ali. Atrás da Sara. Fez a seguinte oração. Ele entendeu ela dizer assim: ó Maria, que ascendeste ao mais alto dos céus, ajuda-nos a conhecer o teu filho. Isso aqui também é comum quando se interpreta, né? Isso aqui já é o dom de interpretação. A pessoa entendeu o que o outro estava rezando em línguas, viu? Teve um dia no grupo de oração que eu tive um canto, eu me empolguei e fui cantando, né? Aí quando eu terminei, uma senhora bem antiga do grupo falou que eu cantei um salmo. É? Sim, agora você vai ver os tipos de oração em línguas, que pode ter oração... Aqui, vamos lá, tonalidade da oração em línguas. Vamos lá, gente? A tonalidade, sobre o tom, agora é o tom, vamos lá. Pode ser uma oração de louvor, tá? Como ela pode ser, como é que seria essa oração sequenciada de palavreado frequente? Vamos tentar, agora você fica de pé agora um pouquinho, vamos lá. Fica de pé. É uma oração, nós vamos louvar o Senhor em línguas. Vamos lá. Vamos. Parece,
Mas não é só um exercício, é de verdade. Coloca mesmo o seu coração. Vamos lá, uma oração sequenciada de palavreado frequente. Vamos lá? Você está louvando. Levanta os seus braços. Oria shure kandara la shure la halabari la shiri la halabari shure la halabari. Oria lari la bakandara la shure la halabari kandara la shure la halabari. Oria la halabari shure la halabari shiri la halabari shiri la halabari. Oria la kandara la shure la halabari. Oria lari la shiri la halabari kandara la shiri halabari kandara la shiri la halabari. Oria la halabari kandara shiri. Você louvou a Deus, que lindo. Agora júbilo. Vamos lá, vocês louvaram a Deus. Vamos lá, agora oração de júbilo. Vamos lá, oração alegre, quase sem pausa. Vamos lá. Oração em línguas, bem alegre. Vamos lá, Júnior, ajuda aí. Obrigada, Shirila Halabari, Shirila Halabari, Candaralari, Areira, Shirila Halari, Shirila Ariala, Ori, Shirila Halabari, Shiri Halari, Oriala Halari, Shirila Halabari, Oriala Halabari, Shiri Candarala Halabari, Oriala Halabari. Gente, a gente tem que terminar, né? Vamos lá, súplica. Agora a súplica, gente, uma oração em línguas fazendo uma súplica. Uma oração compassada e em tom penitencial. Viu? Shiri halabari, oria shiri lahala, shiri lahalabari, shiri halari, ori kandarala, oria shiri lahala, ori kandara shiri ha, shiri halabari. Ori kandara la shiri la halabari, shuri la halabari. Vocês viram como a gente pode, com a oração em línguas, pode fazer tudo? Louvando a Deus, é só para... Agora, um canto em línguas. Oxe, voltei. Vamos lá, um canto. Louvor em tonalidade musical. Um louvor em tonalidade musical, vamos lá? Shiri alari alaria, ori alari alari ala, ori alari ala, ori alari alari, ori alari alari alari, shiri alari. Zira, é só para a gente, mas nós vamos aqui, irmãos, para a importância do dom de línguas, para a gente fechar, que senão, para o nosso enriquecimento espiritual. Vamos juntos? Importância, para o nosso, nós já estamos fechando aqui. Vamos lá, para o nosso enriquecimento, para a renovação da nossa vida. Auxilia, pois submete o espírito ao espírito, proporcionando uma oração certeira e eficaz. Gente, é oração certeira e eficaz, porque não é o Espírito orando em nós. Ele pode, o Espírito Santo vai em áreas que nós nem sabemos que nós precisamos. Sabia que tem áreas da nossa vida que nós não permitimos ainda que Deus haja? Que nós nem temos consciência disso? Então, por isso que é uma oração certeira e eficaz. Viu? Não dá pra gente... favorece a intimidade com Deus. Como favorece? Abre a pessoa para os demais carismas. Ajuda a orar por coisas das quais a pessoa foge da presença de Deus. Como problemas interiores. Irmãos, é muito importante. Às vezes, para a nossa cura interior também. Viu? E às vezes tem situação que nós inconscientemente fugimos da presença de Deus, nos nossos traumas. Tem algum problema? É um dom de unidade entre... Engraçado, parece que é oração pessoal, mas ao mesmo tempo é para unidade. Porque todo mundo se torna igual ali naquela oração. Não tem um que fala mais bonito que o outro, vocês perceberam? Ah, o fulano tem oração tão bonita, né? O fulano tem, vixe, ele faz uma oração. Não, aqui não, é todo mundo igual, é unidade.
Voltar? É que a última Aqui? o 3 é o 4. Aqui? Aqui? Ah. Esse é o. Eu tava o 4 eu não peguei. Uhum. A última foi o 3. Uhum. Pronto. Pronto? Vamos agora para a conclusão, irmãos. Vamos lá? Ah, sim. Primeira coisa, gente. Como receber o dom de línguas? Como receber? O dom de línguas é para todos os... É crer. Não tem... A coisa mais simples do mundo é orar em línguas, viu? Crer e não racionalizar. Se você for querer botar a sua razão e ficar pensando demais, não. Não, é como uma criança. Eu sou uma criança diante do Senhor. Você vai colaborar com o Espírito Santo. Como assim colaborar? Desejar, aceitar e se decidir. Eu vou orar em línguas. Pronto, agora eu vou orar em línguas. Eu posso orar no banheiro, posso orar no grupo de oração. Vou orar só no grupo de oração? Não. Não, se eu deixar para orar só no grupo de oração, minha oração não cresce, né? Não enriquece. Então vamos abrir a boca, mover a língua e os lábios e emitir som, só isso. Que eu não entendo. Não é fácil? Não tem segredo. O Espírito Santo dá a noção, a inspiração e o conteúdo, ele dá tudo. Eu não preciso me preocupar com conteúdo, com palavras bonitas, que às vezes a gente se preocupa na oração, né? O outro vai escutar a minha oração, preciso falar, né? E aí a minha cabeça já vai atrapalhar nessa hora, eu não sou livre no Espírito, né? E aqui não, você tem que se sentir livre mesmo. Pronto? Para receber o dom das línguas é necessário que o receptor colabore com o doador, o Espírito Santo. Eu, receptora, colaboro com quem vai doar, que é o Espírito Santo, pedindo, desejando, me abrindo ao dom. Conclusão. Vamos lá só para a gente fechar? O dom de línguas Foi abundante no início da igreja. tem Traz muitos frutos para a vida de oração e de santificação pessoal. favorece, E a comunhão com Deus. pode se manifestar. Nós vimos aqui as formas. É normal um católico mais normal, coisa mais normal do mundo. Traz muitos. O mais importante não é o que se diz, e sim o que há no coração do orante em relação a Deus. O que há no coração do orante em relação a Deus, conforme 1 Coríntios 12, 3. Dê o primeiro passo, ore. Vamos orar juntos agora? Vamos? Gente, algum questionamento? Ficou claro? Vamos ficar de pé, então? Para a gente fechar. E você agora vai desejando, mas deseja mesmo, no mais profundo do seu coração, nessa noite mergulhar profundamente no Espírito Santo. Mergulhar nas profundezas do Espírito. Viver essa intimidade profunda com o Espírito Santo. Irmãos, é um privilégio poder ser agora. Você já é templo do Espírito. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Deixa o Espírito orar em você. Deixa fluir de você. Água viva, água da alegria, da esperança que o Espírito faz brotar. Deixe se mover pelo Espírito. Vai deixando mesmo, deixe-se agora, contagiar. E adorarei. Talvez o meu amor
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Erga suas mãos. Espírito, Espírito, Vem, Espírito Santo. que desce como Desce fogo abrasador. Vem abrasar os nossos corações, Senhor. Abrasa, aquece os corações, Senhor, com teu Espírito. Enche-me totalmente, Espírito Santo. Deseje profundamente ser preenchido agora. que desce como Fogo, desce como um fogo que queima toda impureza, Espírito Santo. Queima toda impureza, Espírito Santo. Vem fogo abrasador, vem abrasar os corações frios. De novo, mais uma vez, nós vamos Xiria, orar. laria, la, Eu xiria. navegarei. E eu te convido a navegar Xobria, la, hala, nessa bari. oração do Espírito. Navegue no Espírito. Seu interior. Navegue no Espírito. De hoje. Uria, xiria, la, baria, la, hala, bari. Xiria, la, hala, bari. Xiria, la, hala, bari. Candara, la, aria, la, xuria, la, hala, bari. Deseja navegar Shuri la hala bari, shiri la hala bari, shuri la hala bari, shiri la hala ri. Shiri re kandara la, shuri re kandara la, shuri la hala bari. Shuri la hala ri, shuri la hala bari, shuri la. Navegue mesmo. oceano No Espírito. e ali adorarei ao Deus do meu amor. Coloca a mão em quem tá do teu lado aí. Vai colocando a mão aí, deixa. Oceano do Espírito, E ali adorarei ao Deus do meu amor. Me ajuda a orar ali pelo aquele irmão que disse que não ora em pessoas. Aquele. Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Shiri la halabari, shiri re kandara la shuri la halabari, shuri la halabari, shuri re kandara la shuri la halabari. Mergulhe no Espírito. Não tenha vergonha. Entregue-se ao Espírito. Vem, Espírito. Sopra sobre nós. Shirila halabari. Shirila bem bari. suave, bem suave. Shirila halabari. Bem na sua intimidade. Espírito. Shirila halabari kandara lari ala halabari shuri ala halari. Vem, Como em Pentecostes. Enche-me de novo. Shiri alari alabari. Sopra, Senhor. Chamarei halabari shiri ala halari. Desce, Espírito Santo. Sopra, Espírito. Um sopro novo, um sopro de vida, de liberdade. Um sopro de liberdade, de chamarei halabari. Shiri ala halabari, shiri ala halabari. Shiri ala halabari. Desce, Espírito Santo. Chamarei halabari, kandara la shuri ala halabari. Oria shiri halabari, shuri ala halabari, shuri la halari. Oria shuri la halabari, shiri la halabari, kandara la shuri la.
Shirila halari surila halabare kandara la surila. Shambare kandara la aria la suria laba. Quebra todas as barreiras. Shambarei halabare surila halari. Shambarei halabare surila hala. Shurila shirila halari surila bari. Chamaria halabari surila kandara shirila hala. Vem Espírito Santo de Deus. Como em Pentecostes. Shirila halabari surila halari shirila halari. Chambarei la halare surila halari. Uria surila halabari surila halari. Chamarila halaria surila halabari. Uria surila halabari. Uria suria la halabari. Chambarei halabare suria la halabari. Shiria la halabari kandara suria la halabari. Uria suria la halabari. Autoridade espiritual. Chamarei halabari suria la halabari siria. Uria suria la halabari. Shiria la halabari suria la bari. Vem Espírito Santo de Deus. Sopra, Senhor, com teu Espírito. Shuria la halabari, shuria la bari, la halabari. Shiria la halabari. Shiria la halabari. Uria shiria halari, shurila halari, shurila. Uria shuria la halabari, shuria la halari. Uri, bendito seja, Senhor, pelo dom do teu Espírito que é derramado, Senhor, sobre esta vida. Chambarei halabare shuria la halari. Uria shuria la halabare kandara la shuria la. Sinta-se livre no Espírito. Chambarei kandara la shuria la halabare. Chambarei kandara la shuria la bari la halabare. Chambarei halabare kandara la shuria la bari la halabare. Shiria la halabare kandara la shuria la bari la halabare. Vem Espírito Santo. Cura todas as feridas, Espírito Santo. Cura todas as feridas. Shuria la halabare, shuria la bari. Vem Espírito Santo. Cura todas. Chamarei halari, shuria laria la maria laria la baria la halabari. Uria laria la baria la shiria la baria laria la baria la halabari. Shuria la baria laria la baria la baria la halabaria shuria la baria. Uria la baria laria shuria la baria. Shuria la baria la halabaria la shuria la baria. Uria la shuria halabaria laria lari. Vem santificador. Maria la que. Shuria la baria la halabari. Shiria la bari kandara la shuria la halabari. Shiria la bari kandara la shuria la bari. Shiria la bari Shiria la bari la halabari kandara la shuria la halabari. Shiria la halabari la shuria la halabari. Uria la shuri la ri. Shuria la bari la halabari. Shiria la bari la halabari. Shiria la bari la halabari. Shiria la halabari kandara la shuria la bari la halabari. Shiria la bari la halabari kandara la shuria la bari la halabari. Shiria la bari la bari kandara la shuria la bari la halabari. Shiria la bari la halabari kandara la shuria la bari la halabari. Shiria la bari la halabari kandara la shuria la bari.
Shiria halabare kandara la shuria labari ala halabare. Shiria labari ala halabare. Shiria labari kandara la shiria labari ala halabare. Shiria labari ala halabare. Shiria laria larira la lari. Shiria larira la. Você começa a experimentar uma paz profunda agora. Shiria laria labari. Shiria labari labari. Shiria labari 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 labari. Shiria labari labari. Sinta-se amado. O Senhor toca na... Você que não se sentia amado, parece que o Senhor te toca profundamente agora, nesse sentimento de solidão, o Espírito agindo em você. Sinta-se amado agora. Shuri alahalabari. Shiri alari alabari alari. Obrigada, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor, que cura e liberta. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Chamarei halabari. Sinta essa liberdade agora. E nós vamos finalizar dando as mãos. Pega na mão. Eu sinto assim que essa liberdade que o Senhor quer dar a nós, como crianças agora, como se você estivesse mesmo até brincando de rodas, andando assim, livremente. Parece que aquilo que você não tem feito ultimamente, você tem se sentido tão preso, pelas consequências até da vida mesmo. Você não tem tido a liberdade. Você que não tem experimentado a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Nessa noite o Senhor sopra em nós, pelo poder do Espírito agora. Você é livre em nome de Jesus. Nós somos, em nome de Jesus, nós somos livres, você é livre. E só nós vamos finalizar andando. Pode andar mesmo. Você vai cantando suavemente e andando até um pouco, andando. Nesse sentido de liberdade. Você é livre. O Senhor te quer livre. Livre para servir. Você precisa dar passos rumo à sua verdadeira liberdade de filhos de Deus.